Olá, vamos iniciar o módulo 3. Falaremos sobre ambiente de marketing. Faremos uma pequena revisão. Agora, você já conhece os pressupostos de marketing. Vamos entender a análise do ambiente de marketing. Para implantar um plano de marketing, primeiramente deve ser feita uma análise ambiental. Importando os conceitos e ferramentas do planejamento estratégico, esta fase ela tem como objetivo conhecer os ambientes onde se encontram as organizações, mapeando então as suas oportunidades e suas ameaças, que podem ser vislumbradas no mercado, os seus pontos fortes e fracos diante das realidades detectadas. Quero bater um papo contigo. Se nós estamos falando que o mercado ele tem uma relação de troca, que tal nós conhecermos este ambiente mercadológico? Se nós falamos em ambiente mercadológico, nós vamos entender primeiro o conceito de negócio. Todos nós temos como propósito relacionarmos em um ambiente onde esta troca possa ser uma troca segura. Se nós entendermos o negócio nada mais é do que um esforço. Só que um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Mas quero deixar para você uma dica. Para que você possa ter nesse esforço lucratividade, vai depender não só da comercialização de bens e serviços, mas vai depender de uma palavra-chave chamada gestão. Portanto, se nós entendermos que negócio é um esforço, negociar significa comprar e vender algo a alguém, agregando valor a meios destas duas pontas. Todas as vezes que você agrega valor, você consegue então ter uma relação de benefício para as partes, a parte que vende e a parte que compra. Se nós entendermos então esta relação de trocas e vendas, acompanhem comigo neste gráfico. O objetivo de um negócio é produzir e vender produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e desejos da sociedade. Portanto, todos nós somos clientes e fornecedor entre as partes. Quanto maior a cadeia de transações, maior será a relação de controle desse negócio. Nessa cadeia, sempre há um fornecedor e um cliente em cada etapa. O cliente de fornecedores é aquela relação entre troca entre as partes. Eu tenho um desejo de compra e eu tenho o desejo de troca. Se isso fica claro para nós, vamos ter então algumas definições. Portanto, eu chamo a atenção a você a duas definições. O ambiente que nós iremos chamar de ambiente interno e ambiente externo. A somatória desse ambiente interno e esse ambiente externo vamos denominar de ambiente organizacional, que refere-se ao conjunto de forças, tendências e instituições, tanto externas como internas organizações, que têm um potencial para influenciar o desempenho organizacional. Então imagine o seguinte, nesta relação de ambiente organizacional, nós temos o que nós iremos chamar de macroambiente, ou ambiente amplificado, o grande ambiente. Dentro desse ambiente amplificado, nós temos o ambiente externo, que é o contexto no qual as organizações existem e operam, sendo constituídos pelos elementos que se encontram fora dos limites da organização. Pensem comigo. No ambiente externo estarão todos os itens ou todas as relações que não têm controle por você. E esta relação de ausência de controle entra um fator fundamental. No módulo anterior, nós falamos sobre a terminologia stakeholders. Você lembra o que é um stakeholder? Stakeholder são todas as partes interessadas na relação de negócio das organizações. Já
O ambiente interno é composto pelo elemento interno das organizações, como trabalhadores, administradores, cultura organizacional, tecnologia, estrutura organizacional e também as instalações físicas. Lembrem-se, o ambiente interno, você tem controle sobre ele. E se você tem controle sobre o ambiente interno, trabalhe as expectativas das pessoas que estão ali dentro daquele ambiente. Vamos falar então agora dos componentes do ambiente sociocultural. Nós vamos ter dois ambientes, o macroambiente e o microambiente. Característica importante do macroambiente. Macroambiente, o ambiente não é controlado por ti, porque teremos uma relação muito própria deste ambiente. Por exemplo, nós vamos estar falando de uma relação social, de uma relação econômica, de uma relação natural, através também das tecnologias e dos fatores políticos legais. Já quando nós falamos do microambiente, nós estamos falando de uma relação direta entre o mercado e a sua empresa. Estaremos trabalhando os fornecedores, nós estaremos trabalhando a relação com seus clientes, a relação com seus concorrentes e também uma relação com os seus colaboradores. Pense o seguinte, no microambiente é onde nós vamos dar ênfase aos processos. E quando nós falamos nos processos, é tudo aquilo que é controlado dentro da sua organização. Se acompanharmos então o fluxo, nós iremos perceber que no macroambiente as variáveis elas são incontroláveis e no microambiente as variáveis elas são controláveis. Se nós entendermos estas duas variáveis, nós vamos perceber que dentro do marketing nós teremos algumas variáveis que são mais relevantes do que outras. Por exemplo, a variável econômica. Para Kotler, a variável econômica é um dos sentidos básicos de criar-se produto ou até mesmo de criar-se os serviços. Por quê? Serão nas variáveis econômicas que são considerados fatores que envolvem o mercado em estudo e ele deve ser levado em conta os seus pontos fortes daquela economia. Nós teremos um outro fator que precisa ser valorizado, que são as variáveis demográficas. Em um país continental como o Brasil, a distância é muito grande de alguns pontos. Portanto, a logística, nesse caso, vai ser muito importante para nós percebermos as variáveis demográficas. O que seria uma variável demográfica? Ela é importante monitorar a população, pois as pessoas representam o mercado. Elas podem ser consideradas, por exemplo, variações no número de casamentos, no número de filhos, no número da população. Então, nós vamos perceber que variáveis demográficas, características como idade, sexo, religião, níveis educacionais, todos eles serão relevantes para o estudo do marketing. Um outro fator serão as variáveis culturais, que diz respeito ao grau em que a cultura de um mercado pode ser composta. A aceitação de um determinado produto ou serviço. Elas envolvem culturas, também envolvem subculturas. E nós vamos perceber que este fator é de extrema relevância para a definição do grau tecnológico que nós iremos envolver nos nossos produtos. Um outro fator serão as variáveis tecnológicas, principalmente nos dias atuais. E aí eu chamo a atenção a você. As variáveis tecnológicas fizeram com que o cliente, que é a razão de ser das nossas empresas, tivesse maior domínio na escolha dos seus produtos, aumentando a possibilidade de agilidade e contato com aquele item. Um outro fator serão as variações políticas legais, também chamados de variáveis políticas legais. As mudanças do ambiente político que ocorrem constantemente e das leis devem ser vistas com uma grande atenção, pois elas podem viabilizar ou inviabilizar um produto ou serviço
para os nossos clientes. Se isso fica claro para nós, nós vamos entender o seguinte: os consumidores têm diversos fatores que vão fazer eles comprarem ou não um produto. E esses fatores nós iremos denominar como fatores que influenciam o comportamento do consumidor. E aí, eu gostaria de te chamar a atenção a 4 fatores. Primeiro fator, o fator cultural. Se nós olharmos o fator cultural, estaremos pensando nos seguintes itens: cultura, subcultura e classes sociais. Imagine o seguinte: se nós olharmos os fatores como classe social, nós iremos definir como segmentos. Nós temos então uma classe A, nós temos uma classe B, nós temos uma classe C. E a pergunta seria: para estas classes, quais os melhores produtos ou serviços de acordo com o comportamento do consumidor dessas classes? Existem um outro fator que são os fatores sociais. Por exemplo, a relação familiar. O quanto a família influencia no seu desejo de compra. O quanto a família ou o quanto a relação dos papéis com a sociedade te influencia no desejo de compra. O terceiro fator são os fatores pessoais. Por exemplo, idade. Por exemplo, ciclo de vida. Por exemplo, condições econômicas. E todos esses são fatores que vão influenciar o comportamento do consumidor, principalmente no que diz respeito à experiência com o produto. E para finalizar, os fatores psicológicos, como por exemplo, a sua motivação. Qual é a sua condição de percepção do produto e até mesmo a expectativa entre estar tendo contato com aquele produto. Lembrando que os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos são fatores que nós do marketing teremos que estar atento para o comportamento do consumidor. Já que nós estamos falando em características que vão fazer com que o consumidor tenha uma experiência com o produto, eu faço aqui a você uma pergunta. O que uma organização precisa ter para ter sucesso? Pense comigo. Sucesso é algo que nós buscamos. Mas o que uma organização precisa fazer para ter sucesso? Se nós pararmos para pensar, para alcançar o sucesso uma organização, ela precisa ser capaz de otimizar recursos e também atividades, como criar um modelo competitivo que as permita superar os rivais. Quero dar ênfase então aqui a 3 pontos. Primeiro, ela precisa ser capaz de otimizar os recursos, fazer com que os recursos que estão disponíveis a ela possam chegar na sua melhor eficiência. Outro ponto importante, criar um modelo competitivo, de tal maneira que ela consiga superar os rivais. Mas nunca se esqueça, precisa atender às expectativas do cliente. O cliente é a razão de ser do nosso negócio. Já que nós entendemos então as características ambientais, vamos falar agora um pouco sobre as estratégias para esta característica. Iniciamos o capítulo falando sobre entender os pontos fortes e pontos fracos, as ameaças e também as oportunidades. Se nós formos na etimologia da palavra ou no significado da palavra, a palavra estratégia significa a qualidade e habilidade do general. Ah, mas o que tem a ver então habilidade e qualidade do general? Tem a ver com as habilidades técnicas estabelecidas a esse processo. Pensem comigo o seguinte: se nós estamos falando em planejar, para que eu possa atender às expectativas do meu cliente, a primeira coisa que eu vou ter que pensar é onde eu estou hoje. Como é que está o meu presente? O meu produto ou o meu serviço tem quais características? A partir do momento que eu identificar,
eu posso então perceber que o meu produto tem algumas características que são muito fortes e tem algumas características que não são tão fortes. Depois que fizer então esta análise, e nós vamos chamar isso de diagnóstico, nós poderemos então fazer uma projeção. E esta projeção tem como objetivo nós procurarmos o futuro. Aonde e quando pretendemos chegar. Olha que coisa fantástica. Esta distância entre o presente e o futuro será a sua trajetória. A melhor maneira de evoluir do presente para o futuro. E pensem, esta trajetória, se ela for muito bem monitorada, você tem uma grande chance de atender às expectativas do seu cliente. Quero então trazer para você uma ferramenta então conhecida como análise SWOT. Aqui no Brasil, se nós trouxermos então a tradução do SWOT, nós poderíamos então chamá-lo de FOFA. Fraquezas, oportunidades, os nossos pontos fortes e as nossas ameaças. Olha que coisa fantástica. Acompanhem comigo no slide. Nós vamos entender que a análise SWOT é composta de um quadrante, onde nesse quadrante nós temos os ambientes internos e os ambientes externos. Dentro do ambiente interno, você terá então os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Já no ambiente externo, você vai ter as suas oportunidades e as suas ameaças. Internamente, nós vamos perceber que os pontos fortes e os pontos fracos, nós estaremos então fazendo diagnósticos. E os pontos externos nós estaremos trazendo as oportunidades e também as ameaças. As oportunidades, observando então o mercado. E as ameaças, também observando o nosso mercado. Acompanhe. Todas as vezes que nós olharmos a análise SWOT como uma ferramenta, esta ferramenta ela tem como propósito sempre perceber três características mercadológicas. A primeira característica, o mercado ele é competitivo. Portanto, observe a relação oferta-demanda. O mercado ele é complexo. Existem muitos elementos de interação. E para finalizar, o mercado muda rápida e continuamente. O mercado ele é muito dinâmico. Algo que acontece agora influencia imediatamente na relação de experiência do produto. Se você então conseguiu perceber estas relações, fica aqui uma reflexão para nós. Existe diferença entre marketing e venda? Te encontro no próximo módulo.